E aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos de volta após um período aí bem longo, né, sem gravar vídeos, sem fazer nada, porque eu tive pela segunda vez, né, a doença do vírus, que normalmente a gente não pode falar aqui no YouTube, mas esse vírus aí que está acometendo aí muitas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas. E eu tive pela segunda vez, passei por todo o processo de novo. Esse foi um pouquinho pior do que a primeira vez, mas novamente tomei a medicação e fiquei bom. Não precisei ir ao médico, não fiquei internado, nada disso. Então hoje a gente volta aqui com a leitura do livro de Mateus, capítulo 26, né? A gente parou no 25, vamos terminar o livro de Mateus e continuar o livro do chefe, que também é importante que vocês leiam. Principalmente depois desse 7 de setembro, aconteceram bastante coisas, uma manifestação popular muito forte, poderosa, em várias capitais do país, que realmente mostrou a força do presidente, né? A força que ele tem do lado dele, que é o povo patriota, não um povo antidemocrático, pelo contrário, democrático, está lá lutando pelos seus direitos, pela sua liberdade. Isso é importante, assim como o movimento de direita, tem também um movimento de esquerda que luta também por suas pautas, do aborto, legalização de drogas, tudo isso que não tem nada a ver com o cristianismo. Então, tudo que não tem nada a ver com Deus, né? Com a obra de Deus e com o que nós defendemos como cristãos, tudo que é contrário ao cristianismo, eles defendem. Então eles também têm o direito deles, isso é democracia, eles têm o direito também de pedir lá a legalização da maconha, da cocaína, a legalização do aborto, eles têm o direito totalmente, legalização da promiscuidade, né? Profissionalização e tudo isso. Mas enfim, vamos ao que interessa, que é a palavra de Deus, é a palavra que alimenta, é a palavra que nos dá força, que nos levanta, que nos ergue para a batalha, é a palavra de Deus. É porque Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, vamos lá. Quando Jesus acabou de falar, Mateus 26, acompanha aí. Quando Jesus acabou de falar, disse aos seus discípulos: como vocês sabem, a Páscoa terá início daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue e pregado em uma estaca de execução. Desculpa que eu estou lendo a Bíblia judaica, eu estou lendo Caiafa, e deixa eu pegar uma Bíblia aqui comum, eu não sei mais o que eu estou falando. E quando a gente pega a Bíblia judaica, a Bíblia judaica ela fala exatamente o nome, ela fala Yeshua, ela não fala Jesus. Ela fala Talmidim, que são discípulos, ela não fala discípulos, então tem que ficar traduzindo. Então eu vou pegar uma Bíblia aqui comum mesmo, que eu tinha esquecido desse detalhe da Bíblia judaica. Eu tinha esquecido desse detalhe da Bíblia judaica, acabei usando-a ao invés de usar a Bíblia. Então vamos lá. Então os principais sacerdotes, os escribas, deixa ela aberta aqui, e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Realmente era isso mesmo que eu estava falando, Caifás. E consultaram-se mutuamente para, com dolo, prenderem Jesus e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. A gente hoje se fala muito em populismo, né? Pessoas que são populistas, né? Que o povo ama essas pessoas e que é muito difícil você levar essas pessoas a julgamento, trazer elas
armar uma cilada para elas, porque o povo ama essas pessoas. O povo ama, por quê? Porque vê sinceridade, porque vê honestidade, e as pessoas viam isso em Jesus. Em Jesus se via um enviado de Deus, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Eles viam o Messias. Então, como armar uma cilada para o Messias, para o Salvador da humanidade? Aquele que cura enfermos, que liberta pessoas, que expulsa demônios, que transforma a vida das pessoas. Então é difícil. Então eles falavam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Jesus era amado, Jesus era visto como um homem santo, um profeta. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que é esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse, que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Judas, quando viu aquele óleo sendo derramado, aquele perfume, aquele unguento sendo derramado sobre Jesus, ficou indignado. Ficou indignado porque o coração dele estava nas riquezas. Você nunca vai poder servir a Deus e as riquezas. Ou você vai amar a um, ou você vai amar ao outro. Não dá para amar os dois. Se você tem uma riqueza dentro do seu coração, que nem sempre é dinheiro, nem sempre é dinheiro a riqueza. Às vezes a riqueza pode ser o filho, pode ser o marido, pode ser um objeto de valor, pode ser algo que tem na sua casa que te lembre alguém e você venere, adore aquilo. É a sua riqueza. Não, nisso aí ninguém pode tocar. E o que essa mulher fez? Ela derramou um vaso de um unguento precioso sobre a cabeça de Jesus. O que ela fez? Ela entregou o melhor que ela tinha para Deus. Ela colocou tudo nas mãos de Deus. Aquilo que representava a vida dela, ela derramou no Senhor Jesus. E é isso que Deus espera de nós, que nós nos derramemos diante dele. Nós nos entreguemos 100% da nossa vida para ele. É isso que Deus quer de nós. Porque se você amar o dinheiro, uma hora ou outra você vai negar Jesus. Você vai trair ao próprio Deus. Porque é o final de quem ama dinheiro. Quem ama dinheiro, quem ama outra coisa que não seja Deus em primeiro lugar, é um traidor. É um traidor. Anda com aquele que não ama. Quer desandar com Deus, mas não anda com Deus, porque não ama a Deus. Então não tem como amar se você não tem o coração naquilo. Como você vai amar a Deus se o teu coração não está com Ele? E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele lhe disse, ide à cidade,
a um certo homem e dizer-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Eles fizeram como Jesus ordenou e tudo aconteceu naturalmente. É assim a vida, tá? Você faz o que Deus manda e as coisas acontecem. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue, o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, Jesus se entregou na cruz para redimir você dos seus pecados, para que você tenha a oportunidade de estar diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Se você cometeu pecados, se você é uma pessoa que está arrependida das coisas que você fez, agora mesmo feche seus olhos, peça perdão a Deus. Eleve seus pensamentos a Deus agora e peça perdão para Ele. Peça perdão para Ele e Ele vai te perdoar. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco, que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eles cantaram o hino, né? E eles cantaram um hino a Deus e saíram para o Monte das Oliveiras, o Monte da Prensa. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Por que Jesus disse que eles se escandalizariam? Porque eles veriam o Filho de Deus sendo preso, sendo chicoteado, sendo humilhado. Então eles vão pensar: como assim o Filho de Deus vai estar acontecendo isso? Eles vão se escandalizar com aquilo. É um absurdo o que está acontecendo. E aquilo vai fazer com que eles se dispersem. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, ainda que me seja necessário morrer contigo, olha o que Pedro respondeu para ele: não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, sempre levava, né? Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A crucificação, com certeza Jesus já tinha visto alguma. Naquele tempo os romanos, eles dominavam aquela área da Judéia, né? Da Galiléia, Cafarnaum, eles dominavam tudo ali, né? Eles crucificavam pessoas ali. E Jesus sabia o que era uma crucificação. Ele viu como era uma crucificação. Ele não deve ter visto 1 ou 2 vezes, não deve ter visto várias vezes. Pessoas carregando a sua estaca, né, a sua cruz. E
Ele deve ter se sentido assim quando ele chorou ali, né, no jardim. Quando ele clamou ao Pai, Pai, sabe, se possível, né? Não foi isso que ele falou? Passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Mas não seja feita conforme a minha vontade, mas conforme a sua. Era o objetivo dele. Ele tinha algo a cumprir e seria naquela cruz. E Jesus não fugiu disso. Pelo contrário, ele foi submisso. Ele foi totalmente submisso. E ele sabia o valor da submissão. Ele sabia o valor da submissão. Ele conheceu a recompensa, né, da submissão. Então, a submissão, ela vai fazer parte da sua vida. Tem que fazer. Algumas fases da sua vida serão de total submissão. Mesmo que você não queira fazer. Mesmo que você não sinta no seu coração, não, eu não sinto de fazer isso. Isso vai me doer. Essa verdade, se eu falar essa verdade, essa pessoa vai ficar chateada comigo. Você vai ter que se submeter a Deus. Deus vai te colocar em situações em que você vai ter que ser verdadeiro, em que você vai ter que enfrentar uma situação terrível. Você vai ter que enfrentar o próprio diabo. E aí, como é que vai ser? Você vai ter que se colocar em submissão a Deus total, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. E voltando-se aos seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe que o diabo ele tem feito muitas pessoas entenderem de forma errada esse versículo para tentar justificar os seus pecados. Ficam dizendo assim: a carne é fraca. Mas a carne é fraca. Não é assim? Tem muita gente que fala assim: eu fiz isso porque a carne é fraca. Olha, uma coisa que diz lá em 1 Coríntios 10:13, diz que Deus não permite que sejamos tentados além do que nós possamos suportar. Então, se você é tentado pelo mal, pela sua carne, não é nada além do que você possa suportar. Se você fala não, você vai suportar. Você sabia disso? Deus não deixa que sejamos tentados mais do que possamos suportar. É lá em 1 Coríntios 10:13. Tá? Aí ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. O espírito está pronto. Mas a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Pensa nisso, que o espírito está pronto para negar a sua carne. O espírito está pronto para negar a sua carne. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Pessoal, eu vou parar por aqui, que já deu 20 minutos de vídeo aí, quase 20 minutos, e a gente precisa entender que Jesus veio com um propósito. Jesus veio com um propósito, ele era o Filho de Deus, ele desceu lá da sua majestade, da glória, para entregar a vida por você, para entregar a vida por mim, para entregar a vida por nós, para que nós possamos ter acesso ao Pai. Esse era o propósito de Jesus, essa era a meta dele, salvar você, dar a sua vida pela sua. Se você ainda não entregou o seu coração, se você não entregou toda a sua vida, a sua mente, para que a sua mente seja a mente de Cristo,
Hoje é uma grande oportunidade. Acabando o vídeo aqui, ajoelha, dobre seus joelhos, fale com Deus. Meu Deus, eu quero viver uma vida santa. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu necessito de Ti, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor em todas as áreas da minha vida. Eu quero viver para Ti. Me dá uma oportunidade, Senhor. Perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim, ó Deus, e me reveste da Tua autoridade, da Tua força, do Teu Espírito, do Teu poder. Vem sobre mim agora e me levanta, Senhor. É isso que você precisa fazer. É o que você quer? Você quer viver uma vida com Deus novamente? Você que está desviado? Volta para Deus, rapaz. Volta para Deus. Olha o que está acontecendo no mundo. Tudo se encaminha para uma nova ordem mundial, para um único governo. Você não sabe o que significa isso? Isso é o Apocalipse que está chegando. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos estar na presença dEle, fortalecidos, debaixo de suas asas, e que em nome de Jesus seja você abençoado, para a glória de Deus. O capítulo 26 ainda não acabou, a gente vai para a segunda parte do capítulo 26 no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.